Caríssimos irmãos e irmãs na fé, particularmente caríssimos devotos e devotas de São Judas Tadeu, paroquianos da nossa querida Paróquia Santuário. Como quem pega um livro e vai virando suas páginas, assim a cada domingo deste tempo quaresmal, a cada semana do tempo da Quaresma, a liturgia propõe para nós uma lição, propõe para nós um tema a fim de que nós possamos meditar, refletir e alimentar a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. Hoje, como que fazendo uma síntese das semanas todas do tempo da Quaresma, dos 5 domingos do tempo da Quaresma, quero sublinhar algumas dessas passagens ou alguns desses ensinamentos e lições que a liturgia da Palavra de Deus nos tem oferecido. Sinteticamente, devemos lembrar que no primeiro domingo do tempo da Quaresma, o Evangelho que nos é proposto é o Evangelho de Jesus que é levado ao deserto e sofre as tentações. No segundo domingo, Jesus aparece chamando algum dos discípulos, indo para um lugar à parte e subindo com eles até a montanha da Transfiguração. No domingo seguinte, aparece Jesus no templo, expulsando os vendilhões, processando uma purificação do templo. No domingo seguinte, Jesus aparece e se apresenta para nós como o que poderíamos chamar de remédio contra o veneno, contra aquilo que mata. E no último domingo do tempo quaresmal, Jesus faz uma referência à sua hora. Então, todos esses temas vão passando durante o tempo quaresmal, conforme a liturgia, assim como se nós virássemos as páginas de um livro. Então, tomemos um pouquinho em consideração as tentações de Jesus. São 3. De modo sintético, os evangelistas falam de 3 formas, de 3 tipos de tentação. Mas elas são simbólicas, elas são emblemáticas. A cada uma delas compreende uma porção de outras formas de tentação que nós poderíamos lembrar. A primeira proposta que o diabo faz para Jesus é transformar as pedras em pães. O que significa isto? Significa a tentação à saciedade. A saciedade ao bem-estar, à satisfação. Claro que nós precisamos de pão, claro que nós precisamos de alimento, claro que nós precisamos nos sentir bem. Só que transformar todas as pedras em pães significaria aí uma abundância tal e que agora eu não preciso mais me esforçar, não preciso mais trabalhar, não preciso mais procurar aquilo que é justo procurar diariamente. O trabalho de cada dia, o esforço de cada dia, a necessidade de cooperar com a obra da criação do próprio Deus. Transforme tudo em pães. Então chegamos a uma saciedade, chegamos aí a um bem-estar e nada mais. Não. Jesus vai dizer para o diabo, não só de pão vive o homem. Nós precisamos de pão, mas muito mais que de pão. Precisamos de afeto, precisamos de carinho, precisamos de trabalho, precisamos aí de lazer, e enfim. A segunda tentação
lançar-se do ponto mais alto do templo para provocar a Deus. O diabo diz assim: lança-te daqui, Deus não falou que vai te proteger? Então lança-te daqui. É a tentação de ser poderoso, de ser impressionante. Eu quero que as pessoas me vejam como poderoso. Pulo do ponto mais alto como um super-homem. Voo, plano. Não é assim. Não existem super-homens. Não existe pessoas que podem voar, pular daqui e dali. Temos que reconhecer nossa limitação, sem cair no complexo de inferioridade. Então, essa tentação de querer ser grandioso, impressionante, fantástico, isso não nos ajuda, isso não nos faz bem. Queremos ser grandes pessoas no desenvolvimento das nossas capacidades intelectuais, das nossas habilidades, da nossa capacidade de amar, da nossa capacidade de fazer o bem. Nessas dimensões, sim, nós queremos ser pessoas grandiosas, mas não para impressionar os outros, muito menos para tentar a Deus, para provocar a Deus. Se tu és Deus, tu vais me amparar. Então vou pular daqui e tu tens que me amparar na queda. Isso é tentar Deus, isso não se faz. A terceira tentação talvez a das três a mais ousada da parte do diabo. Ele diz a Jesus: eu te darei todos os reinos, toda a riqueza, se tu te prostrares e me adorares. Olha que atrevimento. Mas é a tentação da avareza, da acumulação. Da avareza e da acumulação, independente dos meios para isso. Se para ser aí bem de vida, confortavelmente bem de vida, do ponto de vista financeiro, eu vou fazer um pacto com o diabo, eu vou adorar o dinheiro, adorar o diabo, isso é altamente destrutivo. Então, não se faz isso. Jesus responde ao diabo: não, só a Deus adorarás, a mais ninguém. Então essas são as lições que o primeiro domingo da Quaresma nos oferece. O segundo domingo, no mesmo primeiro domingo, o texto diz que Jesus foi para o deserto. E o deserto tem uma conotação também simbólica. O deserto é onde nós nos encontramos só conosco. O deserto é o lugar onde estamos a sós, conosco. Eu e eu. E de vez em quando é bom que façamos isto, que nos recolhamos um pouco para nos encontrarmos a nós mesmos, para ouvir os apelos do nosso interior. O deserto também é o lugar do encontro com o absoluto de Deus. Naquela benéfica solidão, eu encontro o absoluto de Deus. Recolher-se, pôr-se numa atitude de silêncio e compenetração, ajuda-me a encontrar-me comigo mesmo e ajuda-me a encontrar com o absoluto de Deus. O segundo domingo é o domingo da transfiguração. Jesus chama 3 dos apóstolos, vai para um lugar reservado e sobe à montanha com ele. A transfiguração de Jesus é Jesus mostrar um pouco da sua divindade aos apóstolos que se encontravam um pouco desanimados no caminho para a crucifixão. Mas há uma série de ensinamentos nisso tudo. Primeiro, como já disse antes, recolher-se e subir. Olha que proposta de vida tão benéfica, restauradora, fecundante a palavra de Deus nos faz. Recolher-se para que eu encontre comigo mesmo, me escute a mim mesmo e para que eu suba um pouco mais até Deus.
Isso sempre nos faz bem. E conhecer uma certa transfiguração, porque eu, mais ou menos em determinadas áreas do meu ser, eu vou me desfigurando e preciso tomar consciência daquilo que em mim está desfigurado e fazer o processo de transfiguração. Também na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida em sociedade. Pode acontecer que haja elementos em que eu me veja aí, me encontre, melhor dizendo, desfigurado e preciso fazer um processo de transfiguração. Essa é a proposta da Palavra de Deus para nós. No domingo seguinte, Jesus aparece purificando o templo, expulsando do templo os comerciantes, os vendilhões do templo. E faz uma afirmação sobre o templo que se refere ao corpo do próprio Jesus, que é o novo templo de Deus. Disso decorre que também nosso corpo é e pode tornar-se um templo de Deus. Isso não invalida a importância do templo material, de pedras, de alvenaria. Mas devemos sublinhar a importância prioritária do corpo de Jesus como o verdadeiro templo de Deus e do corpo do ser humano como lugar onde Deus habita. Por isso não se pode comercializar o corpo, por isso não se pode vender o corpo, por isso não posso usar o meu corpo para o comércio. Devemos ter compaixão das pessoas que fazem isso, talvez não tenham nem opções, a circunstância as leva a fazer assim, ou pode ser que sejam vítimas daqueles cruéis exploradores de seres humanos. Mas a nossa fé cristã nos ensina, o corpo não se comercializa, o corpo não pode ser vendido, porque o corpo do ser humano tornou-se templo do próprio Deus, independente da cor, do sexo, da condição social. Virando mais uma página, chegamos ao outro domingo em que Jesus diz: assim como a serpente de bronze tornou-se um remédio para os israelitas que foram picados pelas cobras venenosas, assim o Filho do Homem deve ser levantado para atrair a si a muitos e curar aos venenos que nós vamos ingerindo ao longo da nossa vida sem nem darmos conta. Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso fixar o meu olhar no olhar dele, para que ele vá tirando de mim venenos que eu nem sempre me dou conta e que vão se instalando, inoculando aí no meu ser. O veneno pode ser aqueles sentimentos de maldade em relação às outras pessoas ou a alguma pessoa. O veneno pode ser o que eu falo sobre uma ou outra pessoa. A ira, a gana que às vezes me vem até aí a garganta e eu tento despejar sobre os outros. Eu não quero ser assim. E por isso procuro olhar para o Cristo e aprender do Cristo. Ele é o remédio. Ele é o remédio contra nossos pecados, porque nos perdoa. Ele é o remédio que ajuda-nos a combater o veneno que mais ou menos foi aí aplicado no nosso corpo. E o último domingo do tempo da Quaresma, Jesus faz referência à sua hora. Era chegada a sua hora.
Essa expressão faz nos lembrar que todos nós temos também a nossa hora. Não só a nossa hora, lembrando aí ou pensando na hora da nossa morte. Ao longo da nossa vida, acontece diversas vezes de nós termos que tomar decisões muito sérias, decisões que têm consequências muito profundas sobre nós mesmos e sobre outras pessoas que eventualmente dependam de nós. Então, essas são as nossas horas, né? É a minha hora. Eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer uma escolha. E para isto, tenho que refletir, pensar muito, levar em conta vários fatores, pedir a opinião de alguém que eu considero mais sábio. E haverá aquela hora da nossa morte. A piedade popular pôs na nossa boca uma súplica constante. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Porque a hora da nossa morte é uma hora muito importante, muito séria. E nós queremos fazer a passagem por essa hora, não sozinhos, mas com a ajuda, com a companhia da Mãe de Deus. Então a hora de Jesus, ou a hora a que Jesus se refere, se compara a muitas horas da nossa vida também. Aquelas mais marcantes, aquelas mais comprometedoras. E, em definitivo, a hora da nossa morte. Peço a Deus que essas breves considerações ajude você a fazer a sua meditação quaresmal, a atravessar o tempo da Quaresma e chegar à Páscoa da Ressurreição mais fortalecido na sua vida cristã, na sua espiritualidade cristã. Por intercessão de São Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.